Prazer, meu nome é Natasha Barbosa e eu fiz pra vocês hoje a bolsa Bossa. É uma bolsa feita para ser super versátil, prática, aquele crochê leve e feito com uma agulha grande. Curtam o vídeo, compartilhem e se joguem no crochê. Para nossa bolsa, nós vamos precisar do 24 fios na cor preta. É o nosso barbante 24 fios, ele tem esse efeito que você consegue puxar do meio do novelo. Ele vem com 192 metros e eu também vou usar a cor cru, que é o nosso natural. Eu puxo do fundo e utilizo. Eu gosto de alternar essas duas cores, você pode fazer outras cores, pode utilizar também a mesma cor, mas o interessante é criar um contraste, justamente para dar esse efeito ondulado da peça. Eu optei por eles, eu acho que fica mais interessante o natural do que o branco, certo? Mas então, vocês podem também usar um rosa, eu acho que ficaria interessante com verde, enfim. A agulha que eu utilizo é a agulha 9 de crochê, porque não só é recomendada, mas eu acho que a 7 ficaria muito justa. A seguir, nós vamos fazer... Agora, correntinhas, nós vamos fazer 21 correntinhas. A gente faz, eu optei pelo preto, que é o meu fundo, eu acho que fica interessante para fundo, né? Ainda que seja um fundo pequeno. Então, eu farei 27 correntinhas. Agora, eu vou fazer pontos baixos justamente em cada alça dessas correntinhas. Ou seja, eu vou dar a volta, eu vou criar o fundo. Eu pego, pulo a primeira, então eu tenho 21, eu acabei fazendo mais uma, 22. Eu pulo essa e a seguir eu vou fazendo em cada alça. Vejam bem, nós temos a alça da frente, a alça de trás e a alça que seria do fundo. Em cada uma dessas, primeiro eu vou pelo um lado, eu pego uma alça da correntinha e faço ponto baixo. E faço até o final. Chegando lá, eu também vou dar a volta. Aqui no final, nós já estamos dando a volta. E aí, a gente já inverte, né? A alça que tem disponível é não é a de trás, é a outra que nós viramos. Então, o que nós vamos fazer é pegar a alça e fazer um ponto baixo. Nós estamos criando o fundo, nós estamos dando a volta no fundo. Então, mais uma vez, nós vamos fazer os pontos. Sendo que, se nós tivermos 21 correntinhas, então eu vou obter no total 42 pontos. Essa é a minha lógica. E como eu não fiz ali pontos baixos a mais, ele não fica uma curva, um ovalado reto, perfeito. Ele fica dobradinho, justamente para isso, para dar a ideia da nossa bolsa que está crescendo. E esse é o nosso fundo, nós terminamos. E agora eu justamente vou fazer uma carreira de ponto baixo nele, para poder prepará-lo para receber a parte ondulada. Então, eu venho aqui, pego, já começo a fazer justamente a nossa carreira de pontos baixos. E aí, é só dar a volta e observar aqui. No caso, eu tenho justamente as 42 correntinhas, eu tive 42 pontos baixos, né? Que vieram das 21 correntinhas, e agora nós vamos fazer 42 pontos baixos de novo, dando a volta. Feitos os nossos pontos baixos, agora nós vamos fazer a troca da cor para o natural. Então, eu venho, arremato, já me preparo, eu dei a volta, se você observar bem, já está dobradinho, né? Já está mais fechado. Então, a gente pega, corta o fio, arremata normalmente, e aí a gente começa a introduzir o natural.
para fazer justamente a sequência que dá o efeito ondulado, né, da nossa peça. Porque até agora nós fizemos o fundo, entendeu? Agora, com o natural, eu escolho um ponto dele, mas eu tenho que seguir uma sequência. É importante observar a sequência dos pontos. Eu venho, já prendo ele na agulha, escolho uma altura, pode ser qualquer altura do trabalho, e começo fazendo. Fiz um ponto baixo, vou aproveitar para pegar o nosso fio conduzido e colocar, ou fazer como fio conduzido o nosso arremate, ó, ali por dentro. Então, já é uma forma da gente ir arrematando. Então, como que vai ser a nossa sequência? São 3 pontos baixos, já fiz 3. Agora, nós faremos 2 meio ponto alto, no caso, ele é quase parecido com ponto alto, mas não é o ponto alto. Fazemos um, fazemos outro. A seguir, um ponto alto. Outro ponto alto. E agora, nós vamos fazer 3, aí já fica mais alto justamente. Estamos falando de ponto alto duplo, ou seja, eu dei 2 laçadas. Então, nós vamos fazer 3 desses pontos. Então, a nossa sequência, recapitulando, são pontos baixos, nós fazemos 3 pontos baixos, 2 meio ponto alto, 2 pontos altos, 3 ponto alto duplo. Aí, depois a gente retorna descendo. Como assim? Depois dos 3 pontos altos duplos, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 meio pontos altos e 3 pontos baixos. E assim a gente vai fazendo, vai dando toda a sequência por toda a volta da peça. É importante, de vez em quando, contar e recapitular isso, como uma forma de confirmar se nós temos os 42 pontos e também confirmar depois, quando vocês forem fazer, justamente para não perder o efeito ondulado. Porque eles têm que se encaixar exatamente, entendeu? Terminado a nossa carreira, agora nós vamos arrematar, finalizar, mas olhem, já dá para observar o efeito ondulado, justamente para ver. Também a parte do arremate a gente pode prender os fios por dentro e depois arrematá-los. E aí agora nós vamos dar sequência. Corto, arremato o meu fio e a carreira seguinte, o que nós vamos fazer? Ponto baixo. É uma carreira toda de ponto baixo. Mas, ó, eu pego, já cortei o fio, trago ele, simulando justamente uma correntinha. E aí trago novamente de onde ele veio, com a minha própria agulha de crochê. E agora eu vou, com o meu fio preto, como no caso meu fio de alternância, começar a fazer uma carreira de ponto baixo. Posso fazer de qualquer altura, não precisa necessariamente ser no mesmo ponto.
E eu particularmente acho interessante começar de um outro ponto. Por quê? Porque para arrematar a gente já pode ir prendendo o fio por dentro como se fosse um fio conduzido. E aí agora nós vamos até o final fazendo ponto baixo. Aí eu já vou prendendo e fazendo. Finalizada a carreira do ponto baixo, agora nós arrematamos, cortamos o fio e já dá para ver o ondulado de uma forma bem clara. Corta o fio, arrematamos com a nossa própria agulha de crochê, não precisa ser outra agulha. Corta e arrematamos ele puxando mesmo, para poder simular que é uma correntinha. Depois disso, nós vamos pegar o fio contrastante e aí colocá-lo. Ó, eu venho, puxo, da mesmíssima forma que eu fiz da outra vez. Puxo por dentro e aí depois eu pego e vou esconder esse fio, vou prendê-lo por dentro. Mas é legal que já dá pra ver o efeito ondulado. Agora, com o fio natural, eu vou fazer a carreira ondulada, que é justamente uma carreira muito importante. Por quê? Porque nós temos que nos atentar na colocação dos pontos. Justamente é nessa carreira que nós vamos, ó, ponto alto duplo. Eu pego, coloco, e aí em cima de cada um dos 3 pontos altos eu vou fazer 3 pontos baixos. E assim eu vou dando sequência. É a mesma sequência que nós fizemos antes. 3 pontos baixos, 2 meios pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos duplos, 2 meios pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos baixos. E assim a gente vai seguindo todo o nosso trabalho, só que com a outra cor. Lembrando de, agora eu já vou prendendo o ponto como uma forma de arrematar. Mas é justamente isso. Nós vamos dar essa sequência e fazer repetindo os mesmos pontos. Só vamos mudar a posição deles. Nesse caso, é importante ver a posição, tá? Porque se a gente coloca ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, não só não vai ter o efeito ondulado, como vai ficar errado. Não vai dar o mesmo efeito. Chegando a peça na altura que eu desejo, no caso eu fiz 5 carreiras com a cor, com o natural, que é o que é a carreira maior, a carreira ondulada. Não recomendo fazer menor, tá? Porque senão a gente não consegue esse efeito da onda, né? Que é justamente o que dá a bossa da nossa peça. Então agora eu vou fazer carreiras ponto baixo. Por quê? Porque eu quero justamente fazer uma aba que vai descer e vai fechar a nossa peça. Então, é apenas carreiras de ponto baixo com o preto, porque é a mesma cor do fundo. Se eu tivesse feito natural no fundo, agora eu estaria fazendo com o nosso natural. Mas a gente faz o fecho, fecha, sobe o ponto baixo e dá sequência fazendo as carreiras.
No meu caso, eu quero fazer cerca de 20 centímetros de carreiras, tudo de ponto baixo. Vocês podem fazer mais ou podem fazer menos, fica a critério de vocês pro seu objetivo da peça, né? Cheguei aqui numa altura, ainda não é que eu desejo, mas já fiz 2 carreiras. E o que eu quero mostrar pra vocês é que é possível encaixar a alça, que é a alça que eu vou usar, que é uma alça de courino, com mosquetão na ponta, nas pontas, é só colocar, dá pra regular a altura, então funciona como uma bolsa de lado. Eu posso retirar, então pode ser uma coach também. E a questão é a gente organizar com a aba. Somente isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Bom crochê!